Walter está convidando todos os participantes do coral para que esteja aqui na quarta-feira para ensaiar. Amém? Eu quero fazer, antes de passar para o pastor Alexandre, que vai trazer a palavra, se você está aqui hoje, recebeu algo especial de Deus relacionado com o seu envolvimento na obra missionária, ou contribuindo, ou orando, enfim, de alguma forma, procure-nos. Nós queremos ouvir o seu testemunho, a igreja quer ouvir o seu testemunho. Venha falar com qualquer um de nós, e no próximo culto você estará aqui testemunhando o que Deus fez, relacionado com o departamento missionário, aquilo que Deus tem movido você a fazer. Amém? Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. O irmão Enéas está pedindo para avisar os irmãos que sexta-feira haverá vigília aqui no Templo 7. Também o irmão Elias pedindo a todos os músicos que não esqueçam de trazer a harpa azul durante os cultos dessa semana, porque os irmãos vão utilizar essa harpa. E também pedindo aos irmãos para não faltarem os cultos da nossa escola bíblica durante a semana, e a banda vai tocar, né? Meus amados irmãos, o nosso tempo ficou bastante resumido, porque muitas coisas é necessário dizer, né? Em um período muito pequeno de tempo, nós entendemos perfeitamente, mas eu quero, em poucas palavras, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 24, verso 11. Não quero passar do tempo, né? Provérbios 24, verso 11, é um versículo pouco lido em nossas igrejas, mas é importante para a nossa vida e principalmente para o nosso culto nessa noite. Provérbios 24, verso 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Repetindo: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Meus queridos irmãos, antes de falar um pouquinho desse versículo, quero dizer aos irmãos que ontem nós fizemos uma viagem, eu, pastor Joel e também irmão Heleno, vice-presidente, terceiro vice-presidente, ali para a cidade de Tabapuã, para fazermos ali um batismo, né? É o terceiro batismo que eu estou participando já nesse período. Ali naquela região é o setor de número 5, e inclusive dia 25 agora de setembro nós teremos ali o terceiro encontro de missões. Tivemos em Arthur Nogueira, Santa Gertrudes, e agora vamos ter ali em Vista Alegre, no setor 5. Os irmãos obreiros, principalmente, que quiserem participar desse trabalho, estará indo um ônibus aqui de Limeira para Vista Alegre, para participar desse trabalho. Vai ser num ginásio de esportes, e todas as igrejas ali do setor 5 estarão reunidas nesse trabalho. O Amarildo pede para comunicar aos irmãos, e se alguém desejar procurar o departamento de missões, dar o seu nome para nós preenchermos o ônibus. É grátis, viu? É gratuito, você pode ir lá e participar. Meus amados irmãos, e nós fomos ali participar de um batismo, muito abençoado, mas o pastor Joel tinha um desejo que nós conhecêssemos aquele setor ali. E nós então saímos aqui da igreja em torno de 8h30, 9 horas, para fazermos essa viagem da manhã. E passamos ali por várias cidades. Vou repetir rapidamente aqui: Vista Alegre, Cajubi, Palmares, Paraíso, Ariranha, Tabapuã, Uchoa, Severínia,
Passamos também em Olímpia, Embaúba e Guaraci. São aproximadamente 11 cidades daquele setor 5. E eu não conhecia ainda, não tinha tido a oportunidade de conhecer aquelas cidades e as igrejas, irmãos. E nós fomos ali, passamos uma a uma visitando os obreiros, porque na maioria delas os obreiros moram no fundo da igreja e algumas ao lado. E passamos ali conhecendo todas as igrejas e todas as cidades e todos os obreiros que estão nessas cidades. E ouvindo os irmãos, uma visita muito rápida assim de 5 a 10, 15 minutos no máximo. Uma visita muito rápida, mas ouvindo ali os irmãos, orando por eles, trazendo um abraço do pastor Levi a eles, e eles mandando aqui a saudação a todos os irmãos que têm contribuído com a obra de Deus. Ouvindo os testemunhos, o irmão dizendo: olha, irmão, ontem 3 almas aceitaram Jesus aqui na igreja. Olha, ontem 7 almas aceitaram Jesus aqui na igreja. Deus está operando, Deus está abençoando, almas se salvando, milagres acontecendo. Então os irmãos assim muito alegres, muito felizes, irmãos, com o que Deus está realizando, com o que Deus está fazendo ali naquele setor de número 5. Então eu conheci as igrejas, fiquei impressionado, porque às vezes nós aqui que não saímos, que não viajamos, que não vamos para o campo, não temos noção daquilo que Deus já fez, através principalmente da vida do pastor Joel. Ali, meus amados irmãos, na época em que o Valdir Bíssico lançou o projeto Década da Colheita, todas as cidades do estado de São Paulo que ainda não tinham uma igreja do Ministério do Belém, foi colocado um objetivo de abrir uma igreja ali. O pastor Joel ficou responsável por esse setor. Então, foi decidido ali que o pastor Joel ia cuidar desse setor. E nós fomos ali conhecer o setor, irmão. Em todas as cidades que nós fomos, tem uma igreja edificada, construída, uma casa, uma igreja. Mas não é igreja pequena não, irmãos. É igreja enorme, igrejas grandes. Igrejas assim de terreno de 10 por 50, de 12 por 50. Então foram igrejas que foram construídas. Os irmãos saíam aqui de madrugada para ficar lá os finais de semana construindo igrejas, edificando casas. Um negócio assim que eu não tinha noção. Eu ouvia falar, mas eu não tinha noção exata do que era o tamanho desse negócio e a grandeza e o trabalho como foi feito de uma forma tão maravilhosa, tão bela. Então os irmãos que um dia puderem ter a oportunidade de estar ali, vão ficar impressionados e felizes, porque tudo isso é fruto das vossas contribuições, do trabalho que os irmãos fizeram para o reino de Deus. Chegamos aqui, era meia-noite aproximadamente, irmão, e eu cansado, mas o pastor Joel animado. Ali no púlpito ainda pregou, falou a palavra de Deus. Falou: irmão, não estou sentindo um pingo de cansaço. E eu vou ser sincero para os irmãos, eu estava cansado, porque foi o dia todo viajando, irmão. Só paramos para almoçar meia hora, viajando, indo nas igrejas, conversando com os irmãos. Mas eu vou ver se eu consigo ficar ainda 10% dele, né? Quem sabe um dia ainda. 77 anos, né? Eu estou com 40 e poucos aí. Muito bem. Chegamos no culto 7h30, irmãos. 7h30. Não jantamos. Tem gente que pensa que vai passear, né? Mas não é isso não. O negócio é mais embaixo, né? Glória a Deus. Muito bem. Então, voltando para o versículo, meus amados irmãos. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Meus irmãos, eu fico feliz de saber que a igreja de Limeira, os irmãos, tem feito um trabalho tão maravilhoso, né? Como esse que eu acabei de dizer. Muitas almas nesses lugares estavam indo para a morte, estavam caminhando para a morte, estavam destinadas à morte. Não tinha como livrá-los, não tinha como salvá-los, nem conhecê-los nós conhecíamos. Eram almas que estavam destinadas à morte. Não existia talvez uma oportunidade de nenhum de nós podermos estender uma mão amiga e tirar alguns talvez desse mau caminho
dessa situação ruim, dessa situação de morte eterna. Mas um dia Deus usou de misericórdia e abençoou a nossa vida, abençoou essa igreja, abençoou a liderança dessa igreja, e através de nós, Deus alcançou estas almas. Como muitas ainda serão alcançadas com certeza, porque esse trabalho ele não começou e terminou. Esse trabalho ele começou, mas ele continua, ele vai continuar, ele vai se expandir ainda mais, enquanto Deus nos der vida, enquanto Deus nos der graça, enquanto Deus nos der condições, enquanto Deus nos der fé, enquanto Deus nos der amor pelas almas, nós vamos continuar com as mãos estendidas, tirando algumas almas da morte e trazendo-os para a vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, eu fico feliz em saber que a igreja de Limeira ama esse trabalho e continua contribuindo com essa obra. Não desfaleça, meu querido irmão, por nada que surja na tua vida, que apareça na tua vida, qualquer contratempo financeiro, qualquer dificuldade, não desfaleça no propósito que você colocou no seu coração de fazer alguma coisa em favor da obra de missões, porque Deus certamente está olhando e contemplando as suas dificuldades, e Ele é poderoso para suprir todas as suas dificuldades, mesmo que a sua fé seja provada. Mas nessa hora, use todo o esforço possível que você tem, todo o amor que você ainda tem pelas almas, e não desfaleça nesse propósito, porque é nessa hora, é nesse momento, que Deus vai mais ainda te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o escritor ele disse: livra os que estão destinados à morte. São muitas as pessoas, irmãos, que não conheceram a vida. A vida é Jesus, Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, é só Ele que produz vida, é só Ele que dá vida eterna, é só Ele que pode tirar uma pessoa da condenação para a salvação, da opressão para a liberdade, da mentira para a verdade. É só Jesus que pode mudar uma alma, que pode dar esperança para alguém que está totalmente desesperançoso, está oprimido, está cansado, está fadigado. Jesus é aquele que tem vida, e vida com abundância, diz a palavra de Deus. Então, livrar os que estão destinados à morte é levar Jesus a eles. Não adianta, por exemplo, um médico ir lá e salvar alguém que está enfermo. Esta salvação, ela é para o corpo físico, mas a salvação que Jesus apresenta para a humanidade é uma salvação eterna. É uma salvação para as coisas que nós ainda não estamos vendo, não estamos ainda desfrutando. Nós estamos vendo aquilo que é humano, aquilo que é natural, mas Deus tem aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno. Não dá para comparar aquilo que é passageiro com aquilo que é eterno, meus amados irmãos. Deus tem algo eterno para nós, Deus tem algo sobrenatural para nós, que nós ainda não estamos desfrutando na sua plenitude. Já experimentamos a salvação, já experimentamos Jesus, já experimentamos os dons espirituais, mas Deus tem muito mais ainda para nos dar. Bendito seja o nome do Senhor. E esse muito mais é vida, vida completamente mergulhada num gozo eterno, numa felicidade eterna, aonde nós não vamos mais presenciar a morte, não vamos presenciar a dor, não vamos presenciar o sofrimento, as injustiças, o pecado e outras coisas mais, mas vamos sim desfrutar da companhia de Deus, da companhia dos anjos, da companhia do Espírito Santo e da companhia de todos os salvos que se reunirão no céu para ter uma vida eterna com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para que essas pessoas desfrutem, meus irmãos, desse privilégio, nós temos que levar a vida a eles. E a vida é Jesus, é a palavra da vida. Como se conhece Jesus? Através da palavra da vida. Essa palavra produz vida, essa palavra traz a vida, essa palavra gera vida. A palavra de Deus é a palavra viva, eficaz, é a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra de Deus que faz o homem ser convencido dos seus erros, dos seus pecados,
e se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Então nós precisamos levar a palavra. E quem é que leva a palavra? São os missionários, são os pastores, são os pregadores e são os irmãos que estão aqui nessa noite. Talvez alguém lá bem próximo de você está caminhando para a morte, está quase que morrendo, está quase que perecendo, talvez esteja doente, talvez esteja enfermo, talvez esteja mergulhado nas drogas, nos vícios. Meu querido, você hoje é convocado por Deus para levar a esta pessoa vida. Livra-o da morte, livra-o desse destino terrível, livra-o dessa situação maldita. Leve Jesus até ele, bendito seja o nome do Senhor. Se o puder, diz a palavra, porque tem coisas, meus irmãos, que nós não podemos, tem coisa que eu não posso mudar, tem coisa que você não pode mudar, mas tem coisa que nós podemos mudar, tem situações que nós podemos agir, que nós podemos intervir, e muitas vezes Deus coloca situações diante de nós, para nós aproveitarmos dela, e fazermos aquilo que é necessário, que é levarmos a vida. Às vezes você está tendo uma oportunidade e não está percebendo. Às vezes tem alguém do seu lado que está carente, que está querendo ouvir uma palavra de Deus de você, e talvez você não percebeu ainda, ou não teve a iniciativa, a visão para falar a palavra de Deus a essa pessoa. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Fale para ela, fale para ele que Jesus lhe ama, que Jesus quer dar vida. Bendito seja o nome do Senhor. É isso somente que é a nossa obrigação. Irmãos, nós não podemos salvar ninguém. Ninguém de nós tem a capacidade de salvar, porque se dependesse de mim salvar uma alma, eu encheria essa igreja hoje. Os irmãos com certeza fariam o mesmo. Não depende de nós salvarmos. É o Senhor Jesus que salva, é o Espírito Santo que salva, mas para nós foi dado a obrigação de falarmos, de anunciarmos, de proclamarmos o Evangelho, a palavra de Deus, que produz a vida àquele que está morto. Então, isso é a nossa obrigação. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados à matança. Meus amados irmãos, todos os seres humanos possuem uma alma, e não é o nosso corpo que vai morrer. O nosso corpo certamente também passará por uma morte, também irá se desfazer, como diz a palavra do Senhor, ele vai tornar a ser pó novamente. Mas o que Deus está preocupado, e o que o Senhor Jesus se preocupou, foi com a nossa alma, porque a nossa alma, ela sim é que pode ficar totalmente separada de Deus. E a alma do ser humano, ela não tem cor, ela não tem valor, ela não é mais rica, nem mais pobre, nem mais bonita, nem mais feia. O aleijado, ele possui alma, o negro, ele possui alma, o branco, ele possui alma, o rico, ele possui alma, a mulher possui uma alma, o homem possui uma alma, a criança possui uma alma, o idoso possui uma alma, e Jesus veio para salvar as almas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós não podemos olhar para isso ou para aquilo, mas temos que olhar para a mensagem que Deus colocou no nosso coração e na nossa responsabilidade de anunciarmos, que é o seu Evangelho. Pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, não importa quem, mas fale a palavra de Deus, e Deus vai se encarregar de fazer o resto. Louvado seja o nome de Jesus. Lá na África tem muitas almas perecendo. A gente olha para essas fotos, para essas imagens, e parece que nós estamos tão distantes, mas Deus está olhando para elas e está contando conosco para de alguma forma alcançá-las. Foi o que o missionário disse ao nosso pastor: vá até a África. Parece que Deus está alheio a essa situação, parece que Deus não está vendo tudo isso. Às vezes na nossa ignorância, na nossa limitação, achamos que Deus já abandonou aquele povo, mas não, meu querido irmão, Deus está preocupado, porque lá são muitas e muitas almas que também precisam ser salvas. Bendito seja o nome de Jesus. Mas depende de mim, depende de você, depende de nós, fazermos o que está escrito nesse versículo: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança.
se os puderes retirar. Se você pode, faça. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o que, meus irmãos? Comete o que, meus irmãos? Fale mais alto, por favor. Comete o que? Pecado. Pecado. Se você pode tirar, se você pode estender a mão, se você pode ajudar, se você pode contribuir, se você pode orar, se você pode pregar, se você pode anunciar e não faz, peca. É uma palavra difícil, porque nos responsabiliza terrivelmente, mas é necessário que nós nos conscientizemos dessa necessidade. Precisamos fazer algo mais. Precisamos sair do comodismo e nos esforçarmos um pouco mais ainda, principalmente nesse tempo do fim, quando Jesus está às portas para buscar a sua amada igreja. Então, se você, meu querido irmão, tem a possibilidade de fazer algo mais, faça. Faça agora, faça já, faça nessa última hora. Use o resto das suas forças espirituais e faça alguma coisa em prol das almas. Não é da sua, não é da minha. Nós já estamos aqui desfrutando essa bênção maravilhosa, mas tem muitos que estão indo à morte. Estão numa fila, irmão. Uma fila. E o diabo vai tragando um a um. Vai tragando, vai levando, vai destruindo. Esse é o trabalho dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. A fila é grande, irmãos, e muitas são as almas que vão entrando por ela e perecendo, e morrendo, e se acabando sem Deus, sem Jesus, sem nada. Mas a igreja de Jesus está viva. A igreja de Jesus está numa outra fila, que o Senhor aos poucos vai recolhendo, vai levando para o seu eterno céu, para a sua glória. Mas aqueles que estão nessa fila esperando o seu dia, meus irmãos, nós temos uma obrigação de estender as mãos para aqueles que estão ali perecendo e trazê-los para a casa do Senhor. Quando aquele homem morreu, aquele homem rico morreu e foi para o Hades, a Bíblia diz que estando lá no Hades, ele gritava, ele falava, ele reclamava, ele sentia muitas dores ali, muita situação difícil, complicada, mas ele, diz a Bíblia, que via do outro lado Abraão, e via ali muitas pessoas salvas, e via ali também aquele mendigo que tinha morrido, Lázaro. E então ele gritou e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em um pouco de água e venha aqui saciar a minha sede, Pai Abraão, porque a situação aqui está difícil, complicada. Pai Abraão disse para ele: não, meu filho, não é possível, não tem como, existe uma divisão, existe uma separação, e nós que estamos desse lado não podemos passar para o outro lado, e nem vocês que estão desse lado passar para cá, porque existe uma separação. Mas então diz a Bíblia que aquele homem se preocupou com a sua família, se preocupou com seus irmãos, se preocupou talvez com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes. Ele disse: Pai Abraão, então pelo amor de Deus, faça uma coisa para mim. O que você quer, meu filho? Pai Abraão, manda alguém então lá, deixa eu ir lá, talvez, se possível, avisar lá os meus parentes, os meus amigos, os meus conhecidos, para que eles não venham para esse lugar terrível, para que eles não cheguem aqui também. Deixa de alguma forma que eu os avise, que eu fale para eles, que eu anuncie a eles essa situação, porque eu não quero que eles venham para cá. Aquele homem estava numa agonia, numa aflição muito grande, numa situação terrível, mas, irmão, ele ouviu uma triste resposta. A Bíblia diz que o pai Abraão disse para ele: meu filho, isso não é possível, não tem jeito mais, você não pode sair mais daqui, você não pode ir lá avisar ninguém. Lá tem alguém que está avisando, lá tem alguém que está falando, lá eles têm os profetas. Se fosse hoje, lá eles têm os pastores, lá eles têm os crentes, lá eles têm os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, lá tem a minha igreja falando, a minha igreja pregando, o meu evangelho está sendo anunciado, e eles não creem.
Quanto mais crerão se dissermos que o morto ressuscitou? Porque se não consegue acreditar num vivo, muito menos vão acreditar no morto. É falta de fé, é falta de confiança, é falta de crer na palavra de Deus. Mas meu amigo irmão, meu amigo que está aqui nessa noite, pregue para o seu pai, pregue para a sua mãe, pregue para o seu filho, pregue para o seu tio, pregue para a sua família, porque senão um dia eles estarão também nesse lugar, clamando e querendo evitar que algum chegue ali, mas será tarde demais. Agora é a hora, hoje é o dia, pregue a palavra de Deus, livre de alguma forma alguém que está indo para a morte. Você pode fazê-lo e você deve fazê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé e nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Talvez você tenha alguém na sua família que está numa situação difícil, e você não conseguiu ainda ter coragem de pregar a ele, de falar de Jesus para ele. Nessa noite eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos um pouquinho. Lembra de alguém agora. Lembra de alguém agora que você gostaria que se salvasse. Feche os teus olhos. Feche um pouquinho. Lembra de alguém agora. Lembra de alguém que você gostaria que estivesse aqui na igreja hoje. Alguém que você gostaria que estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus hoje. Jesus está preocupado com essa pessoa. Está preocupado com essa pessoa. Jesus quer salvar essa pessoa. E Jesus quer usar você para salvar essa pessoa. E agora eu quero que você ore comigo. Vamos orar. Vamos pedir a Deus agora que o Espírito Santo venha mover nossas vidas, irmãos. Isso é milagre, isso só acontece se Deus fizer o milagre. O Espírito Santo hoje pode fazer um milagre na tua vida. O Espírito Santo hoje pode abrir o seu entendimento. O Espírito Santo hoje pode te dar um dom espiritual. O Espírito Santo hoje pode abrir as portas para a salvação de alguém que muito você deseja. É um milagre, e nós estamos na casa de Deus, e Deus é aquele que ainda faz milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite é uma oportunidade para isso. Por isso eu quero que você ore comigo agora e creia que Deus vai entrar nesse negócio, e essa alma vai chegar aqui e vai dobrar o joelho e vai aceitar Jesus como Salvador. Quantos creem nisso comigo? Diga amém. Muito bem, então ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós temos pregado a tua palavra. Senhor, temos ouvido o relato do nosso pastor, temos orado pelos missionários, temos ouvido os hinos, Senhor, que nos manda ir, que nos manda anunciar a tua palavra. Temos visto imagens aqui, Senhor, que mexe com o nosso coração, e sabemos que muitas almas estão precisando de salvação. Muitas almas estão morrendo, muitas almas estão perecendo, muitas almas estão caminhando, Senhor, para a perdição eterna. Mas a tua igreja que está reunida aqui nessa noite, Senhor, não está feliz, não está satisfeita com essa situação. Muitos irmãos aqui agora, Senhor, estão se lembrando de uma vida, de uma alma, e estão desejosos de que essa alma venha até a tua casa e aceite a ti como seu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, Espírito de Deus, que tomou a Pedro, que tomou a Paulo, que tomou a muitos irmãos no passado, Espírito Santo, que usou a muitos para salvar milhões. Espírito Santo, visita também o coração desses irmãos agora. Visita, Senhor, a vida desses irmãos, dando-lhes dons espirituais, dando-lhe palavras de vida, dando-lhe graça, dando-lhes um sentimento mais forte por estas almas. Prepara oportunidades em que eles possam falar do teu amor, do teu evangelho, da tua palavra, e que estas almas se convertam, se quebrantem e aceitem a ti como único e suficiente Salvador. Trabalha, meu Senhor, abençoa, meu Senhor, para que se cumpra o desejo dos teus servos que aqui estão. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga comigo, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos.
Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Ouviu a palavra de Deus e talvez foi despertado por Deus a aceitar Jesus, a se entregar ao Senhor Jesus? Tem alguém em nosso meio que não é evangélico e gostaria de aceitar Jesus? Se tem, dê um aceno assim, nós vamos orar por ti. Tem alguém? Todos são crentes? Todos são crentes? Se tiver, dê um aceno, nós vamos orar. Tem alguém que não é evangélico? Tem alguém? Você gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Sim? Então vem à frente, por favor, nós vamos orar. Um dos irmãos acompanha aí, irmão, acompanhe. Pode vir, nós vamos só fazer uma oração. Acompanha aí, irmão, o nosso amigo. Tem mais alguém que não é evangélico e gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Tem mais alguém? A igreja fique de pé novamente, vamos orar. Irmão, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, maravilha. Tem mais alguém? Pode ficar aqui, nós vamos orar. Fique à vontade. Tem mais alguém? Mais alguém? Se tiver, por favor. É um milagre, irmãos, é uma bênção. Uma alma se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Se tem mais alguém, venha, nós não temos muito tempo. Tem mais alguém? Muito bem, a igreja toda estende as mãos aqui para essa vida. Os irmãos estendam as mãos, vamos orar por esta alma que está se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez agradecidos a Ti por esta alma que está Te recebendo agora como único e suficiente Salvador. Meu Deus, perdoa os seus pecados, purifica os seus pecados, Senhor. Penetra no seu coração agora, gera nele, Senhor, a vida. Ó Deus eterno, abençoa o seu coração, a sua família, abençoa, Senhor, a sua vida do modo geral, que ele possa desfrutar das tuas riquezas espirituais. Abre o seu entendimento para o conhecimento da tua vontade e da tua palavra. Abençoa, meu Deus, de uma forma toda especial o seu coração. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Nós passamos aqui para o nosso irmão finalizar o culto. Deixe sentar um instante, irmãos. Queremos agradecer pessoas que estão aí acessando a nossa internet, a Rádio Web Jesus é o Caminho, internautas lá da Alemanha, o Dilene, do Rio de Janeiro, Vera Lúcia, lá do oeste do Paraná, irmão Roberval, fronteira com a Argentina e o Paraguai. O irmão Roberval está aniversariando hoje, felicitamos o internauta, que as bênçãos de Deus sejam na sua vida. Mais irmãos que estão em São Paulo, na capital, vários acessando aqui a nossa Rádio Web Jesus é o Caminho. A irmã Patrícia agradece as orações através da rádio, pois Mariana Macedo Leite refez os exames e constava que ela foi curada de câncer. Vale um amém para Jesus, irmão? Amém. Jesus faz, opera maravilha. Por isso a importância de falarmos a palavra do Senhor. Conforme o irmão Levi anunciou na semana passada, todos os diáconos, cooperadores e também os presbíteros, terminando o culto, após a bênção apostólica, dirigem-se aqui ao púlpito, vão assentar aqui e teremos aqui uma rápida reunião. Eu peço aos irmãos, depois que coopera com o silêncio, vamos ter uma reunião com os irmãos, não vamos usar som, para que haja facilidade para ouvir. Então esta é a nossa informação. Amanhã começa a Escola Bíblica de Obreiros, Escola Bíblica para os obreiros e para aqueles que desejam também estar lá. A porta será aberta, franqueada, quem fez inscrição venha, quem não fez também pode vir e